Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento de número 5 sobre terraplanagem, projeto e execução. Semana passada não conseguimos fazer o mini treinamento e iniciamos a semana com esse mini treinamento 5. Amanhã também estarei viajando e não poderei dar o mini treinamento. Então, acompanhe os mini treinamentos que tem na playlist dessa aula 15, que é sobre terraplanagem, projeto e execução. Vamos dar continuidade, então, para não perder mais tempo na parte técnica. E estávamos falando de ensaios de compactação, tão importante nas obras de terraplanagem, e de toda a questão referente ao grau de compactação e o desvio de umidade. Em função desses valores, nós temos com o mesmo solo, solos diferentes. Estranho, né? Com o mesmo solo, solos diferentes. É isso mesmo. O solo é o mesmo, mas dependendo de como ele foi compactado e a umidade com que ele foi compactado, nós temos comportamentos diferentes. E é isso que está sendo mostrado nessa sequência e nesse livro. Por exemplo, aqui, com essas curvas. Vocês podem ver que está isso. O mesmo solo, mesma curva de compactação, e à direita a curva tensão-deformação dos pontos das amostras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E veja que elas são totalmente diferentes. É o mesmo solo compactado em diferentes condições de compactação, grau de compactação e desvio de umidade. Né? Aqui um outro mostrando o mesmo gráfico, Aqui um artigo que nós escrevemos exatamente sobre essa questão, que as pessoas quando vão compactar o solo, olha o solo e fala que ele está igual, mas ele visualmente ele pode ser igual, mas em termos de resistência, deformabilidade e permeabilidade ele não é. Depende da condição que ele foi compactado e a umidade. Isso pode mudar com poucos graus de grau de compactação ou porcentagem de umidade. Aí temos o ensaio de Proctor, temos o ensaio de edométrico, que mede recalque, né, e mede expansão e colapso, e determina, então, a tensão admissível também. É o que está mostrando aí. Isso é muito importante para projetos até os subsolos moles, verificação solo colapsivo expansivo. Ainda também a tensão admissível de tubulões e sapatas podem ser determinadas a partir desse ensaio tão simples. Aqui a primeira geração de prensas que tivemos, ou que temos ainda as prensas, mas hoje são não usadas, né? Praticamente não usadas, porque nós temos prensas novas, como vocês vão ver. Aqui a montagem, aqui já aparece nessa foto à direita inferior, a segunda geração de prensa, esse é o detalhe delas, segunda geração, todas fazendo o mesmo trabalho. Aqui o cargas, né? Inúmeras possibilidades que nós temos de carregamento com esse ensaio. Essas são as prensas já de a terceira geração, e em breve está chegando a de quarta geração. Essa aqui ainda precisa pôr a carga, a próxima vai ser automatizado o carregamento. Aqui mais uma visão dessas prensas, detalhes dos anéis, do LVDT, que mede então os carregamentos, as boletas de saturação, o resultado de ensaios, de novo aí os carregamentos, e nas sequências de ensaios triaxiais, a moldagem do corpo de prova, moldagem na câmera. Aqui detalhes da mecânica dos solos, vou dizer saturado, que é a que nós aprendemos na escola, no curso básico, e a mecânica dos solos não saturados, para falar de poro pressão. Os equipamentos medem dessa geração moderna. Aqui está o triaxial, que é dinâmico e estático, que mede a poro pressão também. Está aí o dinâmico, que também é estático. Detalhes aí da montagem do corpo de prova, os tipos de ensaio,
os ensaios mais especiais, aí, montagens do corpo de prova, o resultado da envoltória de resistência, o ensaio de selamento direto, isso aqui é a primeira geração, moldando o corpo de prova, aquela moldagem é compactada, essa aqui é indeformada, aqui a segunda geração de selamento direto, e já estamos com a terceira em vista. Aqui o efeito da infiltração ou do lençol freático na estabilidade dos taludes. Aqui em laboratório, como a gente pode conhecer esse comportamento da água infiltrando no solo. Os ensaios de campo, tão importantes aí, ensaios bem modestos, com ensaios bem complexos, para a gente conhecer o perfil do terreno e as propriedades de engenharia. Está aí uma maquininha fazendo ensaio numa rua toda movimentada, mostrando a flexibilidade dela sempre quando estiver no plano horizontal. Aqui os detalhes de ensaios de campo, comparação dos ensaios de campo com ensaios de laboratório, ensaio VN-Test para solos moles, o DMT, o pressiômetro, a placa para piso industrial, muito importante. Aqui essa máquina e seus aparatos. Aqui mostrando a importância da qualidade das investigações geotécnicas. Questão de sísmica, em termos de definição de perfil. Acabamos agora um capítulo e vamos iniciar o capítulo 4, sempre com esse padrão de conhecimento. Vamos fazer análise, então, se os dados que nós temos é suficiente. É esse o objetivo desse parâmetro, para chegar nos parâmetros de projeto, onde há muitas incertezas, como vocês podem ver aí rapidamente nesses estudos. E o que nós estamos é, mediante essas incertezas, como integrar tudo isso e fazer um programa de investigação para conhecer ou para prever problemas e ter o comportamento então do solo. É isso que a gente comenta aí, a importância das investigações, do conhecimento trino, da poro-pressão do solo em função do carregamento. Aqui ainda falando do programa, da importância disso, da poro-pressão, saber programar para fazer os aterros, para os aterros não terem problema aí de patologia. Aqui, de novo, falando de quem deve fazer um programa de investigação, que é a pessoa mais experiente, como é o médico que deve fazer um programa de investigação dos nossos programas de saúde. Aqui é a trilogia, né, aplicada aí na feitura de um modelo, que é o perfil do subsolo, com o comportamento dos solos, que esse é o nosso objetivo, com o que eu chamo, inclusive essa norma que cria a obrigatoriedade de fazer o PGG. Para mim, a obrigatoriedade de fazer o PGG é em todas as obras, problema de sazonalidade, feições reliquiares, para determinar parâmetros de resistência, os formatos da curva tensão-deformação são muito importantes para determinar a resistência, sazonalidade, de novo, como a pressão neutra pode influenciar, a escolha dos parâmetros, então, para fazer os cálculos, né? Não fazer os cálculos de uma forma partindo de parâmetros de resistência ou deformabilidade equivocados, os níveis de segurança, como ver essa questão da incerteza dos dados, idem, fatores de segurança, a perda eventualmente de resistência com infiltração, problema de feições, aqui apareceu de novo, e terminamos a apresentação para hoje, dessa primeira parte relativa ao temático, e agora nós vamos passar para a questão dos planejamento, da administração, né? E vejam, a parte temática, ela já é per si, apesar de ser técnica, tecnológica, ela é per si uma necessidade de ter uma visão holística, dada a complexidade de fazer o programa de investigação, os tipos de ensaios, as características das amostras, né? As nuances de fazer as sondagens e coletas de amostras, transporte
o trato dessas amostras, desses blocos no laboratório, a sequência dentro do laboratório de moldagem, perda de umidade na moldagem do corpo de prova, de cada corpo de prova, o transporte do próprio corpo de prova dentro do laboratório. Enfim, tem muitas situações peculiares que nós devemos ver na questão temática. Bom, vamos